Se Deus já sabe de todas as coisas, por que então a gente precisa orar? Olá, meu nome é Fabrício Gonçalves, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Levanta e Anda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, ative os sininhos para que você receba as notificações todas as vezes que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, a pergunta foi, se Deus já sabe de todas as coisas, se Ele é onisciente, então por que a gente precisa orar? Ele já sabe tudo o que vai acontecer, a gente orando ou não, por que a gente precisa orar então? Eu acredito que a Bíblia tem pelo menos 3 respostas para essa pergunta e nós vamos entender essas respostas lendo alguns textos bíblicos. A primeira resposta ela é bem óbvia. Por que a gente precisa orar? Porque a Bíblia manda a gente orar. Então, se nenhuma das outras respostas existissem, essa já basta. A Bíblia nos manda orar e é dever nosso obedecer o que a Bíblia diz. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a Bíblia está nos orientando a orar. O apóstolo Paulo vai dizer em outro texto, orai sem cessar, ou seja, ore constantemente, continue orando. Existem vários outros textos na Bíblia que nos orientam a orar, que nos mandam orar. E ainda que não existissem esses textos, nós devemos orar por um outro motivo. Esse motivo é o seguinte, os profetas oraram, os discípulos de Jesus oraram, e talvez você diga, mas eu não preciso fazer o que os profetas fizeram, não preciso fazer o que os discípulos fizeram. Então aqui vai um que você precisa fazer. O próprio Jesus orou. Então Jesus, mesmo sendo Deus, vindo aqui na terra, ele orou. E Jesus não orou pouco, ele orou muito quando ele estava aqui na terra. A Bíblia vai dizer em alguns textos que Jesus subia para o monte em algumas ocasiões e só voltava na manhã seguinte, passava a noite no monte orando. E aqui tem algo interessante que nós devemos seguir. Em Atos capítulo 3, a Bíblia vai falar que os discípulos se reuniam para orar. Logo, isso nos dá a entender que também devemos nos reunir, não somente orar eu sozinho na minha casa, mas orar também junto com os meus irmãos, né, na igreja com um propósito estabelecido. E eu tenho certeza que Deus se agrada disso. A oração, a união através da oração é muito poderosa. A Bíblia fala no livro de Atos que o apóstolo Pedro estava preso e enquanto ele estava preso, a igreja estava em constante oração, clamando pela vida de Pedro. O que acontece? Naquele momento em que a igreja estava clamando por Pedro, pedindo a Deus para dar o livramento, a Bíblia diz que, não sei como, mas Pedro conseguiu sair da prisão. Os guardas foram até a cela dele, ele não estava lá mais, porque Deus deu o livramento através da intercessão, da oração que o povo fez pelo apóstolo Pedro. Então, primeiro motivo, eu preciso orar porque a Bíblia me manda orar e ponto final. Segundo motivo, eu preciso orar porque tanto os discípulos quanto os profetas e quanto o próprio Jesus orou. Então essa é uma prática que eu, como discípulo de Cristo, também devo praticar. E o terceiro motivo pelo qual nós devemos orar. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Então preste atenção, em Mateus capítulo 6, a Bíblia vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos conversando com Jesus falam, ensina-nos a orar. E Jesus então começa a ensiná-los a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Quer dizer que toda oração deve ser igual à oração do Pai Nosso? É claro que não. A oração do Pai Nosso é só o modelo em que eu vou basear as minhas outras orações. É a forma como que eu vou me expressar diante de Deus no momento em que eu estiver orando. Tudo bem, nós entendemos então que nós precisamos orar. A Bíblia deixou isso claro para nós. Porém, agora eu te pergunto, por quais propósitos Deus quer que a gente ore? O primeiro motivo e propósito que Ele quer que a gente ore é o seguinte: nós devemos orar sempre que formos tomar alguma decisão. Independente se é uma decisão muito importante ou se é uma decisão que não tem tanta importância. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você deve orar, eu não sei se eu bebo chá ou café, deixa eu orar e saber se eu vou beber chá ou café. Não é esse tipo de decisão que eu estou falando. Eu estou falando como decisões, por exemplo, você vai sair do seu emprego, você vai entrar em um novo emprego. Esse é um motivo que você deve orar. Será que aquele emprego vai ser o melhor para você? Será que aquilo que você vai fazer no dia seguinte, quem sabe você vai fazer uma prova, quem sabe você vai para a casa de alguém, quem sabe você está programando uma viagem, sempre é bom você falar com Deus. O ideal é sempre você ter uma comunhão com Deus em oração para que você expresse diante dele, fale com ele
e ele venha te orientar em qual melhor decisão você tomar. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz que Jesus ele sobe para o monte e passa uma noite toda orando. E assim que ele desce do monte, ele começa então a escolher os seus discípulos. Então, antes de tomar uma grande decisão, que era a escolha dos 12 que andariam com ele, Jesus tirou uma noite toda para ficar conversando com o Pai, pedindo aí o direcionamento sobre o que fazer. Se o próprio Jesus, antes de tomar alguma decisão importante, orava, isso nos mostra que nós precisamos orar também e pedir discernimento a Deus sobre o que Ele quer que nós façamos. Um outro texto muito importante, e esse é o segundo propósito pelo qual você deve orar, é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 17 que alguns tipos de demônios só saem com jejum e oração. Os discípulos estavam tentando expulsar os demônios de uma pessoa e eles falam, o demônio não quis sair, Jesus. O que aconteceu? E Jesus fala, algumas castas de demônio só saem com jejum e oração. Então, esse é o segundo motivo. Quando você ora, você adquire autoridade espiritual, você adquire agora força espiritual para poder batalhar no mundo espiritual. Talvez você viva em uma casa em que acontece muita briga, só vê gritaria dentro da sua casa, tudo dando errado as coisas, e você fala, não, isso é obra do acaso, isso é comum. Não é comum, pode ser demônio que está aí atacando a sua família, trazendo desavenças, trazendo destruição, e você precisa ter autoridade espiritual, no nome de Jesus Cristo, expulsar esses demônios que rondam a sua casa. E alguns demônios, como o próprio Jesus fala, só vão sair quando ele vê na vida da pessoa que essa pessoa é compromissada com oração, com jejum e com consagração a Deus. Um outro propósito importante da oração, e esse Jesus fala em Mateus capítulo 7, é que a oração é a forma de nós pedirmos a Deus aquilo que nós precisamos. Mesmo ele sabendo de todas as coisas, mesmo ele sabendo o que é melhor para nós e o que ele precisa dar a nós, ele vai testificar em nosso espírito essas coisas e nos incentivar a orar e pedi-las a ele. Então lembre-se sempre disso, quando você pede algo a Deus, você precisa estar ciente de que ele vai cumprir aquilo que é melhor para você, aquilo que vai de acordo com o propósito dele na sua vida. Tanto que ele vai te despertar o desejo de orar por aquilo e ver aquilo acontecer. Então esses são 3 propósitos que nos mostram a importância da oração. É claro que existem outros, mas vamos prosseguir falando disso em outros vídeos e você vai poder entender melhor. Agora eu te pergunto, qual o resultado da oração? A Bíblia vai responder isso em Tiago, capítulo 5, verso 16. Olha só que texto magnífico. Confessem as suas culpas uns para os outros e orem uns pelos outros, para que sejam sarados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em outra versão vai estar escrito, a oração é poderosa e eficaz. Então, quando nós necessitamos de algo, quando nós clamamos a Deus por algo, ele realiza esse algo. Por quê? Porque a oração é poderosa e eficaz. Como eu já dei aqui o exemplo de Pedro, ele estava preso, a igreja orando por ele, e Deus operou ali aquele grande sinal libertando Pedro da prisão. Então, qual o resultado da oração? O resultado da oração é milagre, é petição respondida, o resultado da oração é ver o impossível se tornar possível. Agora, para finalizar esse vídeo, qual deve ser a minha motivação na hora de orar? Qual deve ser a sua motivação na hora de orar? A nossa principal motivação na hora de orar deve ser ter um relacionamento de amor e de intimidade com Deus. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele orava constantemente ao Pai. A Bíblia vai falar também sobre Abraão no Antigo Testamento, um homem que tinha diálogo com Deus. Ele falava, Deus respondia e ele respondia de novo. E era um diálogo com Deus instantâneo, os dois conversando de uma forma linda. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que Abraão é amigo de Deus. Ele foi chamado, encontrado como um amigo de Deus, porque ele tinha um relacionamento de conversa, de comunhão com Deus através da oração. Assim também, outros tantos profetas do Antigo Testamento, os discípulos no Novo Testamento. Nós vemos Davi também se relacionando de forma linda com Deus, ali nas suas orações no livro dos Salmos, as suas poesias e músicas que ele compunha para o próprio Deus nos momentos dele e de Deus. Se pararmos para analisar hoje, poucas pessoas querem ter um relacionamento com Deus em oração. Se você ir nas igrejas no culto da bênção, culto da vitória, culto do milagre, provavelmente você vai encontrar as igrejas lotadas. Porém, se você ir em um dia da semana em que for um culto de oração, raramente você vai encontrar uma igreja cheia. Poucas pessoas são as que se interessam em buscar a face de Deus. A grande maioria busca apenas as mãos, o agir, o mover de Deus e as bênçãos que Deus pode proporcionar.
poucas são as que buscam um relacionamento íntimo e sincero com o nosso Senhor. Qual desses tipos de pessoa você é? Então esse é um momento para você refletir e eu te oriento. Ore, busque a Deus. Somente uma vez ou outra? Não, sempre. Tenha um relacionamento assim como Abraão. Um relacionamento íntimo com Deus, buscando a Deus, falando com Deus, fazendo de Deus o seu melhor amigo através da oração, que é uma arma poderosíssima para que nós possamos nos aproximar dele e estarmos cada vez mais fortes. Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre esse tema, oração. No próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de oração. Então, fique ligado aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, compartilhe algum testemunho, fale algo a respeito desse vídeo para que o nosso canal venha ser cada vez mais divulgado pelo YouTube e que você possa estar também aprendendo mais, incentivando mais pessoas a aprender sobre Deus. Siga-nos também no Facebook e no Instagram, está escrito aí na sua tela agora, basta você nos seguir no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube também, ativar as notificações e sempre que postarmos um vídeo novo, você vai poder curtir aí em primeira mão, ok? Deus abençoe a sua vida, nos vemos no próximo vídeo sobre oração. Lembre-se sempre, a oração nos faz cada vez mais amigos íntimos de Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.